Boa tarde. Hoje nós vamos fazer esse saquinho porta-bombons. Vamos estar usando um retângulo para a parte das folhas de 16 por 24 centímetros, dobrado ao meio, e um quadrado de 28 centímetros, mais ou menos. Na parte de cima, nós vamos colocar o tecidinho verde, já dobrado ao meio. A parte que estiver aberta, vamos colocar na borda do tecido, desse jeito. Vamos passar uma costura deixando um dedo de distância da borda à costura, tá? 1 centímetro mais ou menos. Sempre usando o retrocesso para começar e para terminar a costura. Bom, depois de ter passado uma costura, vamos abrir, deixando esse tecido para baixo e passá-lo com ferro para acertar o vinco. Desse jeito. A costura ficou para baixo. E vamos passar novamente uma costura, só que agora fechando essa ponta daqui, bem na pontinha, para deixar o espaço para passar a fita no meio. Passou duas costuras. Agora vamos dobrar esse tecido ao meio, deixando a parte direita do tecido para dentro. Lembre-se bem de unir as duas costuras certinhas para não ficar torto depois. Prende com um alfinete. Para não sair do lugar. Pega o molde e vamos colocar o molde bem abaixo da segunda costura aqui, desse jeito, e vamos riscar. Eu deixo esse molde, como esse lado aqui é o lado que o tecido está dobrado, eu deixo ele bem rente aqui, para passar só uma costurinha e não precisar cortar essa parte aqui de cima. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, passando o risco. Uso uma caneta fantasma, que apaga com calor.
e prendo com outro alfinete aqui no meio para esse tecido não ficar andando. Vai ficar desse jeito. Agora vamos passar a costura em cima da linha da caneta onde nós marcamos. Não podemos passar a costura na parte verdinha, tem que ser abaixo. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Abaixo da segunda costura, da onde costuramos a parte verde, porque senão não vamos conseguir colocar a fita. Sempre começa com retrocesso. E terminamos com retrocesso, sem chegar no tecido verde. Ficou desse jeito. Agora vamos recortar toda a volta e passar o ferro tirando as marcas de caneta. Aqui eu já tenho um adiantado, já costurei, recortei. Vou tirar a marca da caneta. Aqui tem duas opções, você pode estar cortando com a tesoura normal. Deixa eu mostrar para vocês. Este foi com a tesoura de picotar. E este com a tesoura normal. O efeito dos dois ficam bonitos quando fecha o saquinho. Ele vai ficar assim depois de desvirar o saquinho. Aqui é só cortar até chegar essa primeira linha da costura. Deixo em torno de meio centímetro e vai cortar toda a parte da folhinha do tecido verde, ok? Vamos passar para a parte do rosto. Lembrando que aqui eu usei um tricoline, deixa eu mostrar já do lado direito. Esse daqui é um tricoline de algodão. Esse daqui é um brim leve. Pode estar usando vários tipos de tecido. Aí vai do seu gosto, mas o tecido de algodão é bem melhor para isso. Aqui é um tricoline, um tom creme. Vamos passar
o modelo do rostinho agora para o tecido. Vou dobrar o tecido. Sempre lembrando de ver o sentido da elasticidade do tecido, que vai ser para a lateral do rosto. Coloco o molde em cima do tecido duplo. Prende com um alfinete. E vou passar uma costura em cima dessa linha da caneta. Deixa eu só mudar a cor da linha, está com uma linha laranja. Desculpa o barulho de música. Vai chegar nesse horário, todos querem passar de carro com música no último volume. Coloquei a linha branca. Agora nós vamos passar a costura no rostinho e na orelha. Deixa eu já preparar o tecido da orelha e já faz a costura toda de uma vez só. A parte da orelha eu vou usar um tecidinho da sua preferência. Pode ser tomzinho de rosa, tomzinho de amarelo, azul, verde. Esse daqui eu vou estar usando agora. Um rosinha com poá. Meço mais ou menos o tamanho que eu vou precisar de tecido. Pode estar usando retalhinhos também, porque é tão pequenininha a orelha que não tem necessidade de ser muito tecido. Aqui tá os dois tecidinhos. O tecidinho estampadinho, eu vou deixar ele com a estampa para cima e colocar o outro tecido, que é o tecido que vamos usar para o rosto, em cima. E aqui eu vou riscar a orelha. Quando for riscar, vocês vão riscar espelhada essa orelhinha, tá?
prender com o alfinete no meio dessa orelha. Vai ficar assim. Vou contornar a orelha toda, deixando a parte de baixo aberta. Na parte da cabeça, vamos fechar a parte todinha e depois vamos abrir na parte de trás. Já passei a costurinha em volta do rostinho. Esse saquinho é muito rápido de fazer e fica um efeito muito bonitinho. Ó, passei a costura nas duas orelhas. Vou cortar em volta. Nesse modelinho. E aqui vamos contornar a cabeça. Ficar desse jeito. Vou soltar aqui o alfinete, abrir esse tecidinho, as duas partes, e vou dar um picote aqui, e um tecido só, tá? Dei um picote, aumenta um pouquinho para facilitar na hora de encher o rostinho.
ficou aqui o corte, vamos desvirar. E vamos encher com a manta não, com a fibra siliconada. Vai ficar desse jeito. Podemos passar ferro. Esqueci de silenciar o celular. Desvirando as orelhas. Pode estar usando um palitinho, que vou estar usando uma pinça. Essa pinça é muito boa também para ajudar a encher peças pequenas. Depois que virou, aperta bem para sair todo o tecidinho, ficar bem pontudinha essa orelha, tá? Esse é o lado da frente e esse é das costas da orelha. Acerta bem essa costura. E vamos passar o ferro para tirar aquela marquinha de caneta que nós passamos. Aqui na parte da orelha, no molde tem essa costurinha que é onde vamos dobrar o tecido para dentro. Então, aqui, vira essa bordinha do tecido. É bem pequenininho, às vezes precisa de ajuda. Com instrumento, uma agulha. E acertamos as duas orelhinhas com a bordinha para o metro. Aqui nós vamos encher. Para esse tamanho de cabeça, em torno de dessa quantidade de enchimento, tá? Vai empurrando para as laterais, enchendo bem essa cabeça. Vou ligar ali a minha cola quente. Não gosto de estar usando cola quente, mas nessa parte para prender a cabeça na cenoura tem que estar usando, não tem jeito.
empurrando bem esse enchimento para as laterais. Para não ficar com nenhuma ruguinha nesse rostinho, tá bom? Essa cenourinha é muito rápida de fazer, você vai ver em torno de 30 a 40 minutos para estar fazendo. Mesmo sendo uma parte que vai ficar nas costas, que não vai ficar visível, eu gosto de dar um bom acabamento na costura. Então, eu faço pontinho invisível para fechar. Não sei se tá para ver direitinho. Pontinho invisível. Eu vou saindo aqui, eu vou em linha reta para cá, pro lado oposto, faço um ponto e volto em linha reta para este lado. Não sei se estou fazendo direitinho, porque eu não estou conseguindo enxergar direito daqui desse ponto. E vai fazer isso até o final. Chegou no final, o último ponto vai para o meio. Depois é só puxar a linha, apertando esse enchimento lá dentro. Ele fica fechadinho. Tá? E eu dou um pontinho para não soltar essa costura. Corto o excesso de linha. Aqui ficou a cabeça já, formato certinho. Agora vou ensinar a fazer o desenho desse rostinho. Vou chegar mais perto. Isso assim fica bem visível. Acho que assim fica. Vou usar a caneta Fantasma. Pode estar usando uma fita métrica para não deixar esse rostinho torto, tá? Então, aqui, de uma lateral a outra tem 7 centímetros. Então, aqui vamos marcar 3,5 centímetros. Um pontinho. Para saber onde é o meio desse rosto. Tá bem aqui. O meio do rosto. Então, daqui para baixo eu vou fazer o nariz.
Vou fazer formato de Y. Aí aqui embaixo, pode deixar só assim, só nesse formatinho, ou pode também fazer a boquinha pro lado. Aqui tem uns modelinhos, que puxou só para um lado, e este para os dois lados. Aí, vai do gosto de cada um, tá? Eu gosto dos dois modelos. Aqui, eu vou deixar em torno de 1 centímetro mais ou menos, acho que uns 8 milímetros. E vou fazer na linha desse nariz aqui, da onde terminou o nariz, é onde eu vou fazer o meu olho. Fazer uma bolinha aqui. Vou ter que virar para fazer o outro lado. Dou uma bolinha aqui. Um ficou um pouquinho maior que o outro. Deixa esse outro aqui um pouquinho maior. Tá? Aí vou usar a caneta micron marrom. E vou passar nessa linha do nariz. Essa é a micron 005, pegou assim, marrom. Tô fazendo de ponta cabeça, então ficou um pouquinho mais difícil de fazer o traço. Fiz o contorno do nariz, vou fazer o contorno dos olhos. Depois dessa etapa, vou passar o ferro em cima para tirar a marca da caneta. E já saiu. Após essa parte, nós vamos fazer a pintura desse rostinho. Então, já esse rostinho eu vou usar lápis de cor vermelho e vou passar bem aqui em cima dessa risquinha do narizinho. E venho com lápis de cor rosa e preencho fazendo um contorninho. Fazendo um arredondado na parte de cima. Queria deixar um pouquinho mais forte a parte de baixo. Ótimo. Na parte da bochecha, eu não gosto de usar blush. Ou eu uso tinta de tecido ou lápis de cor. Ele deitadinho, não usa ele em pé. A parte da bochecha, porque tem que ficar bem suave.
Fiz um lado, fazer o outro. O blush, ele, com o manuseio, ele vai sumindo. E você tem que ficar repassando o blush. Então, com o lápis de cor ou com a tinta de tecido não tem esse problema. Deixei mais coradinha essa daqui. O olhinho pode estar utilizando vários modelinhos. Vou fazer alguns modelinhos aqui para vocês visualizarem. Esse daqui é um olhinho mais estilo mangá. Que é o outro modelinho que eu fiz. Ele, eu utilizei lápis de cor para pintar. Vocês estão visualizando bem? Acho que agora melhorou. Deixando uma bolinha sem pintura. Esse lápis de cor é lápis de cor normal, não pode ser o aquarelável, tá? Porque senão, quando for lavado, ele vai sair todinho. Tem que ser lápis de cor normal. Aqui, tô usando um verde água, mais ou menos. E na parte aqui de baixo, um azul escuro. O lápis de cor fica um efeito muito bonito também para quem tem medo de usar a tinta de tecido. E para olhinhos pequenos assim, o efeito fica muito bom. Aqui, vou fazer olhinho do olho. Podia deixar também só daquele jeito, sem fazer a íris do olho. Íris não, pupila. Ficou mais ou menos o modelinho. E aqui eu passo branco nas laterais. Pode ser com a caneta, pode ser também com a tinta de tecido. Esse modelinho de olhinho é este daqui. O outro modelinho eu utilizei a caneta da Acrylex tinta de tecido
Tornei uma bolinha e preenchi. Outro lado, a mesma coisa. Preenchi. Venho com a caneta branca, destaco esse brilho dos olhos e o brilho em cima do nariz. Esqueci da sobrancelha. Sobrancelha. Vai um risquinho aqui. Outro risquinho aqui. Deixei tortinho, mas depois eu acerto. Rostinho pronto, é só prender as orelhinhas, costurar elas, dobrando a parte rosinha, a parte da estampa vai ficar pro lado de dentro, vai dobrar ao meio, costurar uma. Aqui. E a outra aqui. Depois é só pegar a cenourinha. Deixa eu pegar aqui, eu me cortei aqui. Sempre que desvirar, passo o ferro, acertando bem, acerta toda essa costurinha ondulada para ficar o formato certinho da cenourinha. Vai pegar o rostinho, colocar um pouco de cola quente aqui atrás. E colar nessa cenourinha. Também pode fazer a cenourinha e escrever só uma Feliz Páscoa, que também fica um efeito muito bonito, tá? E aqui vou deixar vários modelinhos para vocês visualizarem. Esse daqui foi feito agora. Esses daqui foram o que eu já tinha deixado pronto. E esse aqui é o modelinho. Eu deixei cheinho, onde você pode estar colocando bombons, M&M, a opção é grande. E depois que passar a Páscoa, pode estar utilizando também para colocar escova de dente, uma pasta de dente e uma toalhinha para a criança levar para a escola. Fica muito bonitinho. E por hoje foi só. Desculpa ter demorado tanto.
E tchau.